Bom dia, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso nas manhãs de domingo, transmitindo a aula de escola dominical a partir do templo da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Eu sou Raimundo Montenegro, sou pastor aqui na igreja e estarei com você nesta aula de hoje, da classe de tema apologética. A nossa abordagem, aquela que temos dado quando conversamos aqui, é a apologética missional, ou seja, o engajamento da defesa da fé com o propósito da comunicação para os outros. E nós temos como texto básico para a nossa reflexão hoje, uma porção do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo está escrito em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, versículos de 13 a 49. Eu lhe convido a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que vamos fazer nesta porção bíblica. Lucas 24, versículos de 13 a 49. É uma porção um pouco longa da Escritura, eu a lerei, peço que você acompanhe atentamente em toda ela. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco.
Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Assim nos apresenta o texto sagrado, a porção que nós lemos desta conversa de Jesus com os seus discípulos no caminho de Emaús e os encontros subsequentes. Vamos orar ao Senhor, suplicando a sua iluminação neste momento. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença, te rendemos graças porque neste dia reservado para o descanso das atividades ordinárias e para a dedicação à adoração, à instrução espiritual, à edificação espiritual, nós buscamos a tua graça. Pedimos que tu nos assistas a nós que vamos refletir sobre o conteúdo bíblico. Dá-nos a iluminação do teu Espírito. Alcança a todos aqueles que estão fazendo uso desta reflexão neste momento, pela transmissão que é feita a partir deste recurso digital. Pedimos que nos abençoe segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como nós temos dito, nós estamos refletindo sobre esse tema da defesa da fé numa perspectiva missionária. Ou seja, não se trata simplesmente, na abordagem que estamos dando a este assunto, a capacidade de demonstrar intelectualmente a fé, mas fazê-lo com o propósito de alcançar os corações das pessoas que estão nos ouvindo. E nesta manhã nós vamos refletir sobre a prática do nosso Senhor Jesus Cristo neste encontro com os discípulos no caminho de Emaús e os encontros subsequentes, como está registrado aqui por Lucas no final do seu evangelho. Esta história, este encontro de Jesus com os discípulos nos é apresentado de uma maneira bem resumida no evangelho da autoria de Marcos. Lucas, porém, nos apresenta mais detalhes. E nós vamos ver a partir deste encontro como as verdades, a intencionalidade do nosso Senhor de se revelar, de se tornar conhecido, vai ao encontro da perspectiva dos seus seguidores, da visão de mundo que eles tinham. E é precisamente sobre isso que eu lhe convido para refletir nesta manhã. Sobre a clareza da fé para nós mesmos, como pessoas que são chamadas para testemunhar do Evangelho, como nosso Senhor Jesus Cristo diz ao final do texto que nós lemos, né, que se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, no versículo número 47, e ele se dirige aos discípulos dizendo: vocês são testemunhas destas coisas. Esta é a nossa competência. Nós vamos nos servir da fala do nosso Senhor Jesus Cristo como alguém que tinha, obviamente, a compreensão plena e madura de tudo aquilo que tinha para ser dito. Ele será o nosso modelo e é baseado na sua atuação, no seu testemunho, na sua fala, que nós vamos tirar algumas considerações para nós. Foram os últimos momentos registrados por Lucas,
Porque se você vê os versículos seguintes que concluem o Evangelho, e eu passo a ler agora, versículos 50 a 53, nós temos agora a despedida de Cristo do seu ministério terreno, pois ele ascende aos céus e a partir de então a obra do nosso Senhor Jesus Cristo se dá pela atuação do Espírito Santo na igreja. Nos versículos 50 a 53 lemos: Então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Estes versículos são importantes porque, normalmente, as despedidas são marcadas pela tristeza, são marcadas pela separação, são marcadas pelo sentimento de perda, do não mais convívio. Mas Lucas deixa claramente registrado aqui, assim como as outras partes da Escritura, em Marcos, ou mesmo por Lucas também no livro de Atos dos Apóstolos, que os discípulos se despediram de Cristo com alegria. Certamente havia uma compreensão e uma despedida diferente dessa de Cristo aqui, das despedidas que nós experimentamos de outras pessoas. Da parte dos discípulos havia agora a plena certeza de que Cristo cumpriu completamente a sua missão, e que ele volta ao seu estado original, que é a comunhão com Deus, não mais desenvolvendo o ministério físico terreno aqui, para então, pelo seu governo e pela sua graça, coordenar a igreja na sua expansão. E mais, como ele mesmo disse, os discípulos estavam seguros de que eles não ficariam órfãos, mas receberiam da parte do Pai e do próprio Filho o Consolador, que viria para auxiliá-los e para não estar apenas presente com eles, e com isso eu não estou querendo diminuir a presença ou a importância da presença de Cristo com os discípulos, mas mais do que isso, para estar neles mesmo. O Espírito Santo passa a habitar os cristãos. Por estes motivos todos, por saber que Jesus cumpriu perfeitamente a sua obra e que ele sobe aos céus agora para governar, não mais no estado de humilhação como ele esteve aqui na terra, é que eles se alegram. Ele diz, ele cumpriu perfeitamente, ele volta a assumir uma posição de glória, de majestade, até mais elevada do que tinha, porque passa a ser o executor, aquele a quem o Pai entregou todo o poder, que ele retoma ao ressuscitar e ao subir aos céus e enviará o Espírito Santo. Agora, olhemos o texto sagrado, vejamos este encontro de perspectivas que, assim como ocorreu com Cristo, ocorre com cada um de nós quando somos chamados a dar testemunhos de Cristo Jesus, dar testemunho de Cristo Jesus. Olha o que nos diz os versículos de 13 a 15. Naquele mesmo dia, diz o texto sagrado, 2 dos discípulos de Cristo estavam a caminho da aldeia de Emaús, distante cerca de 60 estádios. Nós temos alguns poucos quilômetros aqui. Portanto, seria uma caminhada considerável. É importante nós lembrarmos que naqueles dias não havia tantos recursos de locomoção assim, e era muito comum os discípulos e as pessoas, todos os cidadãos, fazerem uso da caminhada mesmo para se locomoverem. O texto sagrado nos apresenta, portanto, aqui esta descrição, né? Nos é dito, no versículo número 13, que eles estavam a cerca de 60 estádios. Trazendo para a nossa medida, seria uma distância de cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Uma caminhada de 11 quilômetros num ritmo considerável, dá pelo menos umas 2 horas aí, se a pessoa puxar num ritmo bom, não é? Se for de uma forma mais tranquila, dá uma caminhada um pouco maior. Nós não sabemos exatamente a que altura desta caminhada o Senhor Jesus se encontrou com os discípulos, mas eles estavam em uma caminhada entre Jerusalém e a aldeia de Emaús, e no meio do caminho nos diz que eles estavam discutindo sobre tudo que estava acontecendo. Então veja, uma cena relativamente comum de pessoas caminhando, se locomovendo, como era comum na Judéia daqueles dias, discutindo a situação do momento. Algo muito comum, como hoje também ocorre. Amigos caminhando, viajando, sei lá o quê, eles podem também estar discutindo sobre a situação do dia a dia. E a Bíblia nos diz que enquanto eles estavam conversando e discutindo, o próprio Jesus apareceu e ia com eles, apareceu no meio deles. Então, aqui nós já percebemos um ponto muito simples e básico. Se nós somos chamados para dar testemunhos de Cristo Jesus, o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo requer que nós nos aproximemos das pessoas às quais nós vamos dar testemunho.
O próprio Senhor Jesus, que havia ressuscitado, havia falado sobre isso, não ficou secretamente ressuscitado. Mas Paulo mesmo vem a dizer, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 15, quando ele discute sobre a ressurreição, ele vai descrever que o Senhor Jesus Cristo apareceu a muitos. Veja o que nos diz, 1 Coríntios 15, versículo de número 6. 1 Coríntios 15, versículos 5 e 6 até, falando sobre Cristo ressuscitado e sua aparição. E apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. E esta é uma das ocasiões em que ele apareceu aos apóstolos aqui. E no verso 6 diz, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O Senhor Jesus Cristo não ressuscitou secretamente. Ele ressuscita sozinho, é verdade, lá no túmulo, mas não ficou secretamente ressuscitado. Ele apareceu abundantemente aos discípulos. E ele, então, se aproxima desses discípulos. Os versículos 17 e 18 nos mostram esse diálogo inicial de Cristo com os discípulos. Ele lhes pergunta, o que é que preocupa vocês? Do que é que vocês vêm tratando à medida que caminham? Não é? Porque eles pareciam entristecidos. Veja que é a pergunta típica de alguém que vai conversar com outro. Vocês estão falando sobre o quê? Qual é a questão? Qual é o assunto? O que é que está pegando na conversa aí? O Senhor Jesus se aproxima, o Senhor Jesus puxa, né, uma conversa, inicia um diálogo com os seus discípulos. E eles então respondem. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? A resposta é muito curiosa, porque ele está dizendo o seguinte, o que você acha que a gente está falando? Nós estamos falando sobre o assunto que todo mundo está falando. A manchete do dia, a notícia do dia. Todos estão comentando sobre esses últimos acontecimentos. Você é o único que não sabe o que está acontecendo. E aqui é muito curioso, porque o texto sagrado nos demonstra com isso claramente que eles não reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 16 nos diz, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. E veja, nós podemos perguntar, assim como alguns teólogos e exegetas fizeram, por que os discípulos de Cristo não foram capazes de reconhecê-lo ressuscitado? Uma primeira hipótese é que seria um problema físico, eles não reconheceram fisicamente, porque não havia uma boa iluminação, era um período noturno, o que não nos parece ser compatível pelo momento, porque no final da caminhada, quando ele está chegando na casa, os discípulos lhe convidam para estar com ele. Diz, olha, já é chegada a hora, e veja que eles então o constrangeram. Versículo 29, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então, a conversa se iniciou antes do fim do dia. Havia clareza suficiente para conseguir reconhecer claramente quem estava com ele. Agora, fisicamente também, alguns podem dizer, bem, o que ocorre não foi um problema de iluminação, mas foi um problema decorrente da ressurreição. Cristo, ao morrer, a última imagem que os discípulos tiveram de Cristo e que se divulgou foi a imagem do Cristo tendo sofrido todo o processo da paixão, desfigurado, como diz o texto da profecia de Isaías. Eles não reconheceram porque ele estava muito diferente. Quando ressuscita glorificado, não havia vestígios no seu corpo como um todo, a não ser os sinais da sua morte, nas mãos e no seu lado, mas ele não estava com hematomas da paixão que tinha sofrido no final de semana, né? Há pouco tempo atrás. Bem, este argumento também não procede, porque não apenas o Cristo estaria glorificado ou ressuscitado e sem esses sinais e esses contrastes, mas nada aponta nessa direção. Alguns podem dizer que o Cristo glorificado tem uma aparência muito diferente, porque as primeiras pessoas que se encontram com ele não o reconhecem, então fisicamente não foram capazes de o reconhecer. Também não nos parece ser esta a questão como os estudiosos olham. Alguns outros vão dizer que eles estavam como que impedidos, que veja, o texto bíblico não está dizendo que foi algum problema físico, mas ele usa até o termo comparativo, como que o impedidos de o reconhecer. Alguns vão propor de que o impedimento seria espiritual, para que reconheçamos Cristo, o Senhor,
como Senhor e Salvador, como Filho de Deus, é preciso haver uma ressurreição espiritual. E aí o problema seria espiritual. Bem, aqui novamente nos parece haver um exagero da argumentação e uma espiritualização do texto. Como que o impedidos de o reconhecer não diz respeito ao reconhecimento espiritual de Jesus como Senhor ou como Salvador. Eles abrigavam em alguma medida. Não há nada no texto que sugiram que estes discípulos não eram de fato discípulos. Pelo contrário, o texto sagrado nos diz que 2 dos discípulos estavam caminhando. É tanto que eles o convidam, eles participam com os outros apóstolos que estavam lá reunidos, inclusive da ceia do Senhor, que Cristo vai celebrar logo adiante. Quer dizer, tudo no texto aponta para a ideia de que eram discípulos verdadeiros, eram seguidores de Cristo, eram cristãos e, portanto, pessoas que tinham experimentado a renovação espiritual. Bem, se não era um problema físico e não era um problema de necessidade de novo nascimento para reconhecer Jesus como Senhor, então um impedimento seria de outra natureza. O impedimento seria de natureza teológica, de natureza psicológica, seria de natureza interpretativa. E aí nos parece, de fato, que o texto apresenta nessa direção. Vejamos como continua ou se desenvolve o diálogo de Jesus com os discípulos, em que estes argumentos vão aparecendo à tona. Depois que eles perguntam para Jesus, por acaso você é o único que não sabe do que está ocorrendo nesses dias? O Senhor Jesus devolve a pergunta dizendo, que eventos são esses? Que ocorrências são essas? O que não deixa de ser curioso, né? Porque eles estavam falando precisamente sobre o que teria ocorrido com Cristo, o que ocorreu com Cristo dias antes, e disse para eles, você não sabe o que ocorreu? Ele disse, quais são as coisas, né? Fale para mim. E eles, de fato, começam a dizer, explicaram, diz o versículo 19, o que aconteceu a Jesus o Nazareno. Olha a narrativa deles. Eles dizem, ele era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Portanto, aqueles homens olhavam para Cristo com a compreensão da esperança messiânica. Olhavam para Jesus e o reconheciam como mensageiro vindo da parte de Deus. Um varão profeta, um homem que está trazendo a mensagem do Senhor. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Reconhecia que ele era cheio da virtude espiritual. Diante de Deus, era cheio desta virtude, diante do povo também. Eles são precisos ao dizerem o que historicamente ocorreu com Cristo. E eles dizem para o próprio Cristo como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então veja que até aqui está aquela parte da fé que nós vemos na Escritura, que a fé cristã demanda, exige de cada pessoa o conhecimento do conteúdo da fé, do que ocorreu com Jesus Cristo. Eles tinham isso. Eles sabiam o que tinha ocorrido com Jesus, eles sabiam reconhecer verdades bíblicas sobre Jesus Cristo. Então havia uma compreensão, um conhecimento intelectual. Mas a fé cristã não consiste em apenas eu tomar conhecimento sobre quem é Jesus, ou ter conhecimento intelectual da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba que a partir do versículo 21, nós vamos percebendo aqui a compreensão teológica deles de tudo isso. O texto nos diz, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Claramente, estes discípulos estão dizendo, nós esperávamos que ele executasse a obra de redenção. O que significa dizer que eles olhavam para Jesus como o Messias, com as expectativas de ser Jesus o Messias, o Salvador do povo de Deus, o Salvador de Israel. Porém, o problema residia exatamente aqui. Havia ideias, havia compreensão de algumas verdades bíblicas, mas havia uma elaboração teológica distorcida sobre o Messias, o Filho de Deus. A construção e a expectativa do que Jesus faria ou seria era definida no coração e na mente destes discípulos pela construção teológica e cultural do seu povo. A esperança messiânica, que é anunciada na Escritura Sagrada desde o jardim, quando Deus falou para a mulher que o descendente da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, vai sendo acumulativamente dada aos homens, livro após livro, mensagem após mensagem,
Porém, nos dias de Cristo Jesus, a interpretação da revelação bíblica sobre o Salvador que viria não era puramente bíblica. Haviam profundas expectativas culturais, religiosas, etnocêntricas. Prevalecia nos dias de Cristo Jesus uma esperança de que o Messias seria aquele que restauraria o reino terreno de Davi. E ele é o descendente que vai se assentar no trono. E ele é o Messias que virá, então ele vai restaurar a glória. O olhar predominante nos judeus, nos dias de Cristo, e até Jesus morrer e ressuscitar aqui, ainda era de uma expectativa de realização de um reino terreno, não de natureza espiritual, ainda que Cristo tivesse várias vezes falado: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não consiste em comida ou bebida. Se fosse deste mundo, eu pediria ao Pai que mandasse anjos do céu e eles me livrariam desta hora. O Senhor Jesus claramente está demonstrando que a inauguração do seu reino vem, num primeiro momento, com esta natureza espiritual, alcançando vidas, transformando vidas, levando para experimentar o governo de Cristo na sua própria vida, no seu próprio coração. E somente no seu retorno se manifestaria fisicamente. Mas aqueles discípulos, assim como a maioria, continuava tendo uma expectativa equivocada. E preste atenção que isso é muito importante. Não há poucas pessoas que desistem da fé cristã porque se frustraram nas expectativas do que Deus faria. O que não significa de dizer que o próprio Deus as decepcionou, mas que elas se decepcionaram com aquilo que elas esperavam que Deus fizesse. Como cristão e como pastor, experimentando na minha própria vida e observando outras pessoas com quem conversamos e aconselhamos, eu percebo que isso é mais comum do que a gente poderia imaginar. Criamos falsas expectativas em nosso coração daquilo que nós gostaríamos ou esperaríamos que Deus fizesse. Na verdade, projetando um Deus conforme nossa expectativa e não conforme o que ele é. Isso ocorria com os discípulos. Eles dizem claramente isso: nós esperávamos que ele haveria de redimir a Israel, ou resgatar Israel. Mas, de fato, ele não veio resgatar o povo de Deus? Sim. Porém, um resgate espiritual, libertando da escravidão do pecado, libertando da ignorância, libertando da condenação, trazendo para a comunhão com Deus. Mas eles esperavam uma restauração do reinado davídico, a expulsão dos pagãos romanos, a renovação da glória do reino de Israel dos dias de Davi e Salomão e ainda maior. E o texto descreve isso claramente, porque o versículo 21 conclui dizendo: mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Desde a sua paixão, desde a sua morte, já é esse o terceiro dia e não houve diferença nenhuma. Pelo contrário, ele simplesmente morreu. Aquele que nós esperávamos que haveria de restaurar o reino, morreu, e nós estamos tentando entender o que acontece. Com isso, claramente, eles demonstram um equívoco na sua compreensão. Veja, se nós queremos comunicar a fé cristã às outras pessoas, nós temos que sondar-lhes a fé. Não basta eu entender a fé e comunicar a fé da maneira que está clara para mim. É preciso fazer uma averiguação para entender como está com eles. Cristo, sendo Deus, já sabia exatamente tudo, mas ele sonda esses discípulos para que eles próprios refletissem sobre qual era a sua expectativa e para que ele os instruísse na verdade. Porque ao dizer isso, perceba que claramente o Senhor Jesus vai os conduzindo para a maneira como ele olha, a maneira como eles creem, a maneira como eles esperam a salvação e a redenção. Se você quer ser eficaz, fiel na comunicação do Evangelho, você precisa proceder de modo semelhante. Na sua conversa com seu amigo, com seu parente, seja lá o quê, sondar a crença, a expectativa. Em quem está posta a esperança, a confiança destas pessoas? O que Jesus é para elas? Como elas veem a obra do nosso Senhor Jesus Cristo? O que eles sabem a este respeito? Veja que os discípulos continuam.
e eles falam o seguinte, versículo 22. É verdade que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as palavras, mas não o viram. O que é que nós percebemos aqui? Estes discípulos que não haviam visto o Cristo crucificado, ressuscitado antes, estavam diante dele, mas como que impedidos de reconhecer. E ele diz, mas impedidos por quê? Impedidos por causa do equívoco teológico, da crença errada a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança messiânica distorcida, esperando realização terrena. Não são poucas as pessoas até hoje que se aproximam de ambientes cristãos, de igrejas cristãs, com a expectativa de ter os seus problemas naturais resolvidos e não conseguem entender a principal necessidade de transformação espiritual de Cristo como Salvador de sua alma. Isso desvia o foco, nubla a mente e o coração para perceber, de fato, quem é o Senhor Jesus Cristo e remove a pessoa da fé verdadeira. Porque o problema principal nosso é espiritual e moral. Mas não apenas isso. A narrativa deles deixa claro que ele diz o seguinte, olha, é verdade que algumas mulheres foram até o túmulo e dizem que tiveram uma visão dele ressuscitado e que ele teria voltado, encontraram o túmulo vazio, alguns falaram que viram anjos e que os anjos disseram que ele vive, e até mesmo alguns dos discípulos foram lá conferir e, de fato, ele não estava presente lá no sepulcro, não. O que as mulheres falaram é verdade, ele não estava no sepulcro. Veja que os discípulos estão fazendo uma referência a própria ressurreição de Cristo com ceticismo. O que nos mostra que é possível que alguém se identifique com a fé cristã, mas, no entanto, não crendo elementos essenciais sobre o próprio Cristo Jesus. Qual é o cenário que está diante deles? Um equívoco teológico quanto à obra do Messias, uma confusão quanto à própria obra redentora. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Só há perdão de pecados, só há nova vida, porque Jesus venceu a morte e venceu o pecado. Mas eles ainda não estavam prontos para crer nisso. Eles narram que ouviram dizer que algumas mulheres verificaram que ele não estava presente, Jesus Cristo não estava presente no sepulcro, e que elas falaram que alguns anjos apareceram e disseram que ele estava vivo, que alguns discípulos foram lá conferir e viram que de fato ele não estava no túmulo, mas a narrativa se reveste de uma conotação assim de indiferença, com ceticismo, com perplexidade para com isso. Não são poucas as pessoas que demonstram essa confusão e acham que é possível ser cristão sem acreditar nestas realidades sobrenaturais relacionadas a Cristo Jesus. Não é possível. O resultado é que estes homens olhavam para Jesus e não conseguiam perceber, estavam como que impedidos de o reconhecer, porque o quadro que governou a mente e o coração deles foi o quadro que eles testemunharam da paixão. O que eles tinham por certo e tinham como a última realidade que eles conheciam sobre Cristo foi o seu sofrimento, sua humilhação e a sua morte. E aí presta atenção, porque tem um efeito colateral até psicológico aqui. Quando nós nos deparamos com situações dolorosas, traumatizantes e tristes, elas têm o poder de querer conquistar o nosso coração e tomar conta do todo. E roubar de nós a capacidade de enxergar a realidade, porque o nosso coração fica focado naquilo que é fonte de dor. Eles olharam para Jesus e eles só tinham na mente a imagem do Cristo morto. Eles carregavam essa imagem a tal ponto do próprio Cristo vivo, ressuscitado, estar diante deles, mas eles não conseguiram enxergar porque a imagem que governava o seu coração era a da dor, a da sexta-feira da paixão, a das trevas, a da morte, a do abandono. Veja que nessa hora nós percebemos que a fé ocupa um lugar importantíssimo na nossa própria capacidade de interpretação da realidade. Nós não somos objetivos na interpretação da realidade, ninguém é. A realidade que nos parece ser passa em uma medida muito grande pela interpretação que nós fazemos dela.
Esses discípulos estavam vendo a realidade com frustração e com decepção, porque o Messias não cumpriu o que eles esperavam que cumprisse, e porque eles viram a morte, eles tomaram conhecimento do amplo testemunho de sua morte. Não cabia a glória da ressurreição nesta maneira. É nesta hora aqui que nós vemos a intervenção do nosso Senhor Jesus Cristo corrigindo a rota destes discípulos. Vejam o que nos diz a partir do versículo 25. Jesus se vira para os discípulos e diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. É muito curioso porque o Senhor Jesus, quando vai abordar essa questão, os repreende. Ele está falando com eles e diz: vocês são tolos, vocês são demorados em aprender. Preste atenção, porque qualquer semelhança não é mera coincidência. Será que nós estamos numa situação muito diferente daqueles discípulos? Será que nós não passamos por várias situações que agimos como tolos, agimos como incrédulos, somos lentos para aprender, para confiar nas verdades que Deus disse na Escritura, de que Ele é bom, de que Ele é soberano, de que Ele está governando? Não são poucas as vezes que a nossa fé também é frágil, também é debilitada, também está fortemente afetada pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, e até mesmo determinada pela minha expectativa equivocada do que Deus faria. E preste atenção, isso não é apenas uma falha, uma fragilidade. Isso é mesmo um pecado de incredulidade. Por isso que Jesus os repreende e diz: vocês são tolos, vocês são lentos para crer. Os profetas falaram a meu respeito. Olha que coisa bonita o que nós vemos aqui, que nos descreve o caminho, precisamente, do desenvolvimento da fé cristã. Versículos 26 e 27. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui é muito curioso, porque era o próprio Cristo que estava presente com os discípulos. Ele poderia simplesmente dizer: ó, gente, acorda, sou eu aqui, ó, as manchas aqui na minha mão, as marcas dos pregos, sou eu. E ele falar em primeira pessoa, afinal de contas ele lá estava. Mas o que Cristo fez? Cristo corrige o desvio do olhar teológico, Cristo corrige o desvio do coração, da teologia profunda, aquela que está lá dentro, não a confessada, mas aquela experimentada, usando o conteúdo bíblico. Ele está falando de si. Diferente de qualquer outra pessoa que fale sobre Cristo, ele é o único que pode dizer em primeira pessoa: sou eu e o que ocorreu comigo. Mas ele orienta as pessoas no caminho designado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só se adquire fé cristã verdadeira, salvadora, e se desenvolve nela pelo caminho revelado e pela verdade revelada na Escritura Sagrada. Foi isso que levou a reforma protestante do século XVI a produzir toda a transformação gloriosa e restauração do cristianismo. Foi baseado nessa premissa básica que é expressa na expressão em latim sola scriptura. Ou seja, tudo o que eu creio, absolutamente tudo o que eu preciso crer e tudo que é fundamento da minha fé, só pode estar fundamentado na Escritura Sagrada. O próprio Cristo, falando de si, exorta os discípulos e diz: não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E explica isso pela Escritura. O texto diz: começando por Moisés, ou seja, pelos livros da lei, pelo Pentateuco, discorrendo por todos os profetas, ou seja, pelos livros históricos e proféticos, ele expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então preste atenção. Depois que nós conversamos com alguém que nós queremos levar a Cristo, defender a fé, apresentar a fé cristã, nós temos que discernir qual é a crença dessa pessoa. De que maneira ela olha para o Senhor Jesus Cristo. Ao identificar em que ponto ela está, nós somos chamados a conduzi-la ao Cristo da Bíblia, conforme ele nos é apresentado, como o próprio Senhor Jesus fez a respeito de si mesmo.
Nós não podemos pressupor que eles estejam com um nível de conhecimento semelhante ao nosso, ou crendo da mesma forma. Nós temos que saber onde eles estão. E precisamos falar da palavra de Deus de acordo com aquilo que precisa ser compreendido pela vida da outra pessoa, pelos outros. No versículo 28, nós lemos então que eles se aproximaram da aldeia, portanto, já chegando no final daquela caminhada, uma longa caminhada. Jesus fez menção de que ia passar adiante, deu a entender que estava indo adiante daquele caminho. Os discípulos o constrangeram e dizem: olha, já é tarde, fica aqui, o dia já declina, fica conosco. E a Bíblia nos diz no versículo 30, que quando eles estavam na mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. E diz o versículo 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É curioso porque eles receberam toda a instrução da parte de Cristo Jesus, que pessoalmente ainda não havia se revelado. Mas no momento da comunhão, no momento de cear, de ter, que na cultura hebraica a ceia conjunta é um momento de comunhão, de estar próximo, quando o Senhor Jesus dá graças, parte o pão e distribui, cai a ficha deles. Eles o reconhecem. Cristo se deu a conhecer. Nós não podemos menosprezar aqui a soberania de Deus na revelação às outras pessoas. Nós não sabemos propriamente ou precisamente quando que o conteúdo bíblico sobre Cristo vai produzir a compreensão e o conhecimento do Cristo real, bíblico e pessoal na vida do outro. Não temos real ideia de quando isso ocorrerá. Mas nós precisamos ter a certeza do nosso coração que é o próprio Cristo, no tempo designado por Ele mesmo, quem dá esse conhecimento ou esse reconhecimento. Precisamos estar atentos sobre quais são as crenças para demonstrarmos biblicamente quem Cristo é, mas na certeza de que é no tempo devido que Ele se revelará aos que são seus. Veja ainda que a Bíblia nos diz, no versículo 31, claramente um contraste ao versículo 16. Porque o versículo 16 diz, os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Pela teologia equivocada, expectativa errada, pelo quadro distorcido da paixão e da morte, que lhes obliterou, que lhes ofuscou a capacidade de ver a glória do Cristo ressuscitado. E o versículo 31 diz, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. O Cristo glorificado tem um domínio sobre o seu corpo que nós, seres humanos caídos, ou seja, ainda não glorificados, não temos. Ele entra, mas imediatamente após ser reconhecido, ele simplesmente desaparece da presença deles. E aí vem uma afirmação curiosa, olha o que nos diz o versículo 32. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aqui é importante nós percebermos, porque aparece aqui uma dica sobre a compreensão bíblica do coração. Coração na palavra de Deus não é o órgão que bombeia o sangue. É claro que é o órgão que bombeia o sangue, mas a referência bíblica a coração, quanto à fé e compreensão, não é o órgão. Eles sabiam, por serem agropastoris, sabiam do funcionamento dos órgãos, mas a palavra de Deus faz uso do termo coração para falar da alma humana, da sede mais profunda de quem nós somos, da raiz de onde brotam os nossos desejos, a nossa compreensão e as nossas decisões. O coração humano tem essa tripla face. É a sede da nossa razão. Quando a Bíblia fala de coração, está falando precisamente da compreensão da realidade. É a sede das nossas afeições, as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, o que nos afeta da vida e da compreensão da vida. E é a sede das nossas decisões, a nossa volição. Claramente a palavra do Senhor nos apresenta isso, por isso que Jesus disse, olha, é do coração que procede as mentiras, os assassinatos e os roubos, por isso você deve cuidar do coração.
Quando interpelados sobre o que contamina o homem, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que entra vai para a barriga e depois para lugares escusos, mas o que sai procede do coração, ou seja, dessa raiz profunda do nosso ser, da nossa alma. É precisamente isso. E veja como a Bíblia descreve de uma maneira bela isso. Eles conversando uns com os outros, os discípulos que estavam no caminho de Emaús, diz: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras? Preste atenção, porque aqui nós percebemos claramente o uso saudável e a comunicação saudável da palavra de Deus. Como cristãos reformados, nós temos uma tendência de nos esforçarmos e focarmos muito na compreensão do conteúdo. E é preciso ter uma boa compreensão, porque coração significa intelecto, compreensão. Deus fala a seres inteligentes de forma inteligente. Deus usa o recurso do significado e do sentido para falar com pessoas que processam a realidade com significado e sentido. Porém, o nosso coração não é só razão. A razão é a porta de entrada da fé. A fé será recebida, experimentada pelo convencimento da razão, do intelecto. Mas uma vez que o intelecto vai sendo convencido destas verdades, as afeições vão sendo conquistadas. E é isso que eles estavam dizendo: nos ardia o coração. À medida que ele ia conversando conosco e demonstrando como o Messias haveria de morrer, de padecer, que aquilo não foi uma perda, de que aquilo não foi uma desgraça, não foi uma derrota. O seu sofrimento e a sua morte era o plano de Deus para a salvação. À medida que ele ia explicando isso para a gente, e explicando que depois da sua morte viria a glorificação, a vitória, a quitação da dívida, o reconhecimento, a recepção de Deus na oferta do seu filho, a glorificação dele, ele seria restaurado ao estado de glória, agora tendo vencido. À medida que isso ia ficando claro à nossa mente, o nosso coração ia pegando fogo, ia ardendo. Esta é a maneira como nós devemos experimentar a nossa fé de forma saudável, uma forma até de conferirmos se estamos recebendo devidamente a instrução. Para com o próximo também. E por fim, aquilo que a mente é convencida alcança as nossas afeições e afeta as nossas decisões. As decisões, as respostas que nós damos à vida são a consequência de uma sequência de 3 atos. A mente que é conquistada e convencida pela verdade, as emoções e afeições que reagem a isso com tristeza e arrependimento e confissão de pecados, com alegria e gratidão pela obra de Jesus Cristo, com amor e adoração a Deus por quem Ele é, pelo que Ele faz. E, por fim, reage com ações, com respostas, com tomadas de decisões. Lutarei contra o mal dentro de mim, lutarei contra o mal nos outros, buscarei viver para a glória de Deus, conhecê-lo mais, servi-lo. Este terceiro momento é resultado necessariamente desta sequência. Se nós invertemos isso aqui, nós pervertemos a maneira como Deus lida com os seres criados à sua imagem e semelhança. Há muitos movimentos que apelam ao sentimento, e isso é uma violação da natureza humana. Uma religião calcada, baseada no sentimentalismo, é frágil. A pessoa fica escrava do que ela sente. E muitas vezes na vida, nós viveremos a vida cristã sem sentir prazeres, alegrias, ou seja lá o que for. Nós não somos dinamizados pelo nosso sentimento, não somos guiados por eles. Há outros movimentos que, por sua vez, pregam um cristianismo de austeridade, como se o cristianismo fosse um estoicismo, uma profunda determinação em seguir o que é certo. Preste atenção, ninguém aguenta viver desse jeito. Baseado só na regra do que é certo, o que é errado, sou chamado para fazer o certo. Nós não aguentamos. Primeiro que não conseguimos viver em plena obediência e depois que não oferece satisfação suficiente para nós seguirmos a vida cristã dessa maneira.
A sequência é precisamente essa. Nós vamos renovando a nossa mente pela crença bíblica, e é assim que nós devemos comunicar a fé às pessoas. E à medida que vamos sendo convencidos, isso vai conquistando as nossas afeições e vai produzindo mudança de vida, como consequência, decorrência do que foi feito. A palavra de Deus nos diz adiante que eles estavam reunidos com os uns e com os outros, e eles diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Os dois contaram que ele também aparecera para eles no caminho e foi reconhecido na hora do partir do pão. E aí, novamente, quando estava conversando com eles, diz o texto no versículo 36, o Senhor aparece no meio deles de novo. E agora com os outros apóstolos, não apenas aqueles discípulos do caminho de Emaús. Eles ficaram surpresos e atemorizados. Será que a gente está vendo um espírito? É uma aparição dele. Jesus vai novamente corrigir esse desvio, dizer: olha, eu ressuscitei em corpo. A fé cristã não é uma fé espiritualista, que acredita que o ser é espiritual e a parte material é uma mera casca, um invólucro. Não. Jesus não é um espírito evoluído, desencarnado, ou que encarnou no momento, depois ficou desencarnado por aqui. Ele chega e diz: sou eu mesmo, vem aqui, olhem para mim. Que não haja dúvida no coração de vocês, vejam minhas mãos, vejam os meus pés, olha a marca dos cravos, dos pregos nas minhas mãos e nos pés, me apalpem, verifiquem que sou eu em corpo. Isso é ressurreição. Conteúdo essencial da fé cristã. Nós não cremos, pois a Bíblia proíbe essa crença, dizendo que é equivocada, errada, em reencarnação. Porque a doutrina da reencarnação ensina que a essência do ser é o espírito. A carne é um mero invólucro. Nós cremos que Deus criou a humanidade com uma dupla natureza, corpo e alma, indissolúveis. Há um só corpo, que é decomposto pela morte, mas esse mesmo corpo será restaurado na ressurreição. Jesus ressuscita com este corpo agora glorificado e diz: sou eu mesmo, toquem, vejam, espírito não tem carne nem ossos. A nossa esperança e a nossa certeza é que temos uma vida e depois que ela terminar aqui após a morte, nós ressuscitaremos. Ou seja, o corpo voltará a se unir ao espírito. E eles estavam atônitos, perplexos, ainda estavam sem acreditar direito. Jesus diz: vocês ainda estão em dúvida, menos tocando em mim? Sou eu, não é um mero acidente que está ocorrendo. Sou eu em corpo e alma. Vamos fazer um lanche. E aí ele pergunta: tem uma comida aí? Eles trazem um pouco de pão, um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E a Bíblia nos diz que ele comeu na presença deles. Então o Senhor Jesus conclui essa fala com os discípulos, e Lucas vai registrar a conclusão aqui, quando ele retoma o conteúdo. Olha o que nos diz o versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu falei para vocês, estando com vocês. Importava que de mim se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta é precisamente a divisão da Bíblia hebraica. Em outras palavras, preste atenção, Jesus está dizendo: importava que se cumprisse a meu respeito tudo o que está na Escritura e toda a Escritura. Se você quer fazer uma apologética missional, uma defesa na fé, com fidelidade, trazer os outros a Cristo, você tem que lembrar que você não é chamado para simplesmente convencer racionalmente as pessoas, nem se perder nos detalhes da mensagem bíblica, mas essencialmente a palavra de Deus nos foi dada para que nós sejamos conduzidos ao nosso Redentor Jesus Cristo. É esse o foco da mensagem cristã. A palavra de Deus tem uma orientação para tudo na vida, para que nós aprendamos todas as nossas relações com Deus, com o próximo, com o mundo, com a vida, com o trabalho, com tudo. Porém, a realidade bendita, abençoada de uma vida que agrada a Deus só será possível mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E todo texto bíblico, toda mensagem bíblica deve apontar nessa direção. Portanto, procure saber onde as pessoas estão com relação a Cristo. Olhe para o seu próprio coração.
Quem Cristo é para você? Como está o seu coração com relação a Cristo? Ele é o seu Senhor, o seu Salvador? Você tem uma imagem distorcida sobre Ele? Talvez você precise restaurar a sua majestade, a sua misericórdia, a sua glória, o seu poder, a sua vitória, o governo sobre a sua própria vida. Rogue a Deus que manifeste essa graça e que corrija a sua visão. O versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Embora o nosso dever como cristãos seja falar da forma mais clara possível, a compreensão devida, espiritual, a fé, só será experimentada por aqueles que tiveram a graça de receberem da parte de Deus uma abertura do coração, da mente, para crer no Cristo bíblico. Não apenas em um personagem histórico chamado Jesus, mas como ele é revelado na Escritura Sagrada. Se você crê nele assim, você é chamado, como disse o Senhor Jesus Cristo. Agora anuncie, pregue o arrependimento. Fale às pessoas que, mediante o arrependimento e a fé em Cristo, elas encontrarão perdão de pecados, remissão de pecados. Fale dessa fé onde você estiver e até os confins da terra. O texto nos diz, versículo 47, em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Este é o dever da igreja. Falar a todos os povos, a partir de onde estamos. E Jesus termina dizendo: vocês são testemunhas destas coisas. Para que seja possível, eu dou para vocês a promessa do Pai, o poder capacitador para dar esse testemunho. Que Deus nos ajude a sondarmos o nosso próprio coração, a diariamente irmos restaurando a nossa mente, a nossa fé no Cristo bíblico e sermos dedicados em anunciá-lo aos outros. Vamos orar ao Senhor, concluindo esse estudo desta manhã. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra. Ajuda-nos a conhecer o nosso próprio coração, saber quais as expectativas que temos abrigado, reconhecermos as que são falhas, que são projeções de desejos idólatras nossos com relação a ti mesmo, desvios, ignorâncias, crenças distorcidas. Ó Deus, purifica-nos a mente pela tua palavra, mediante a iluminação do teu Espírito, corrige-nos, instrua-nos, ajuda-nos também a conhecer as pessoas com as quais convivemos, a termos paciência para ouvi-las, entender onde elas estão espiritualmente, biblicamente, qual a compreensão que eles têm, sermos precisos nesta avaliação. Ajuda-nos e dá-nos a graça também de sermos portadores desta mensagem, instrumentos para comunicar a verdade bíblica sobre o teu Filho Jesus Cristo e assim auxiliar estas pessoas a irem ao caminho da redenção que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos a graça de experimentar um crescimento espiritual da comunhão contigo e dá-nos a alegria de experimentarmos a instrumentalidade e vermos outras pessoas conhecendo o Senhor também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Aguardo você na semana que vem, Deus assim permitindo. Gostaria de estimulá-lo a buscar os outros recursos que estão disponíveis no site da igreja, o próprio canal do YouTube, você vai encontrar outras listas. Nós temos disponibilizado meditações diárias também, devocionais, no Breve Catecismo de Westminster. Você tem outras devocionais, escrito devocional 7-7. Veja outras mensagens também. E está à disposição de vocês esse serviço, nosso canal no YouTube também. Divulgue, pregue a palavra de Deus, viva para a glória do Senhor, que Deus nos abençoe.